Oi, eu sou a Pichu. Estamos começando hoje nossa primeira semana do super intensivo de férias da CPSEX. E nessa aula 1 de matemática, a gente vai ver o tópico de trigonometria no triângulo retângulo. Então vamos começar pelo triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo como esse da figura, que tem um ângulo reto, por isso ele recebe esse nome. O ângulo reto a gente representa por um quadrado e uma bolinha no meio, e esse ângulo vale 90 graus. Então, o triângulo retângulo, ele é um triângulo que um dos ângulos internos dele vale 90 graus, tá? Além disso, eu coloquei aqui os lados como A, B e C. Num triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele diz pra gente que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos identificar aqui nessa figura. O meu ângulo reto está aqui nessa posição, representado pelo quadrado e a bolinha no meio, e a minha hipotenusa vai ser o lado oposto a esse ângulo. Então, nesse caso, é a letrinha C. Então, esse lado vai ser a nossa hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado, C ao quadrado, é igual aos dois lados ao quadrado, A quadrado e B quadrado, somados. Outra informação que a gente sabe dos triângulos é que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, e isso serve para qualquer triângulo, não só para os triângulos retângulos. Então, aqui, chamando os meus ângulos internos de alfa e beta, a gente normalmente usa letras gregas, e esse que é um ângulo reto, que a gente já sabe que vale 90, a gente vai ter aqui, então, alfa mais beta mais 90 tem que dar 180. Então, o alfa mais beta é 180 menos 90, alfa mais beta é 90. Quando isso acontece, quando eu tenho dois ângulos que resultam exatamente em 90 graus, eles recebem um nome especial. Eles são chamados de ângulos complementares. Então, o alfa é complemento de beta e o beta é complemento de alfa, quando eles somam 90 graus. Então, eles são ângulos complementares. Agora, vamos olhar um pouquinho na posição do alfa aqui, ó, aqui em cima no triângulo. Esse ângulo alfa, ele é oposto a esse lado A. Então, a gente chama esse lado A de cateto oposto de alfa. Então, em relação a alfa, ele é cateto oposto. E esse lado B aqui vai ser o cateto adjacente, o cateto que está do lado aqui do meu ângulo alfa. Em relação ao beta, esses catetos mudam um pouquinho o nome, porque agora quem é o lado oposto, o cateto oposto aqui do meu beta, é o meu lado B. Então, o meu cateto oposto de beta é o cateto oposto adjacente de alfa. Então, dependendo do ângulo que eu estou me baseando, o cateto muda de nome. Por isso é importante a gente sempre falar em qual ângulo a gente está se referindo, tá? E em relação ao beta, aqui esse lado A, então, vai ser o cateto adjacente de beta. Então, vamos agora pegar esse triângulo como exemplo. Aqui não tem só um triângulo, aqui tem 3 triângulos, e a gente vai analisar um pouquinho alguns parâmetros sobre ele. Então, o primeiro triângulo que a gente tem é esse triângulo pequenininho aqui, ABC, e ele tem ângulos internos 90 graus aqui, um ângulo reto, alfa e beta. E aí eu vou dar números, vou dar tamanhos para esses lados. Então, aqui o meu lado CB vai ser 3 centímetros, o meu BA vai ser 4 centímetros e o meu AC vai ser 5 centímetros aqui. Depois, a gente tem outro triângulo aqui, ó, um pouquinho maior, ADE, esse triângulo aqui, e eu também vou dar valores para eles. Então, essa base aqui de baixo, AD, vai ser 8 centímetros, essa altura DE 6 centímetros e de E até A aqui 10 centímetros. E por último, nós temos um triângulo grandão aqui, AGF, que também vou dar valores para eles, que eu vou falar que aqui do A até o F vai ser 12 centímetros, do F até o G 9, e do G até o A, todo esse tamanho aqui, vai ser então 15 centímetros. Olhando agora para esse triângulo pequeno, ABC, que eu destaquei em amarelo para vocês, vamos agora fazer uma razão, uma divisão aqui entre os lados CB e AC.
O CB é essa altura aqui, CB, que vale 3, e o AC é essa medida aqui, que vale 5, tá? Então, vamos olhar um pouquinho melhor. Esse lado CB, que é essa altura aqui, ele é o cateto oposto ao meu ângulo beta. Então, o meu beta tá aqui do lado direito e o meu CB é o oposto. Então, eu tô fazendo uma razão entre o cateto oposto do beta dividido pelo AC. E o AC aqui é a nossa hipotenusa, porque ele é o lado oposto ao meu ângulo de 90 graus. E vale 5. Então, essa razão fica 3, lado oposto do beta, dividido pela hipotenusa, que vale 5 nesse triângulo pequeno aqui. E se eu fizer essa conta, vai dar, então, 0,6. Em relação ao triângulo médio aqui, o triângulo ADE, vou fazer essa mesma relação, o meu lado oposto ao beta e a minha hipotenusa. Esse triângulo maior tem valores diferentes, o oposto ao beta agora vale 6 e a minha hipotenusa agora vale 10. Então, eu vou fazer essa razão de 6 sobre 10 e se a gente fizer essa continha, também dá 0,6. Por último, agora vamos analisar o nosso triângulo maior, nosso triângulo AFG. Fazendo a mesma razão, FG dividido por AG, que seria o lado oposto ao beta, cateto oposto ao beta, que é o meu FG, e a hipotenusa, que é esse lado GA, AG, aqui. Eles valem nesse triângulo grande 9, essa altura, dividido por 15, que é a nossa hipotenusa. E se eu fizer essa continha de novo, dá 0,6. E observando esses valores aqui que a gente obteve, a gente sempre, nos 3 casos, a gente fez uma razão entre o cateto oposto de beta dividido pela hipotenusa. E dá para ver que esse valor ele é fixo. A gente mudou os triângulos, mas a minha resposta sempre deu 0,6. Então, essa razão, ela é uma razão que ela recebe um nome especial, ela é chamada de seno. Então, a razão entre um cateto oposto de um ângulo beta e a hipotenusa é chamada de seno de beta, e para esse exemplo aqui, com esses números, o nosso seno do beta está valendo, então, 0,6. Vou usar agora o mesmo desenho, só que agora vamos fazer uma razão um pouco diferente. Então, agora eu estou fazendo uma razão entre BA, então BA agora vai ser esse lado aqui de baixo, que em relação ao beta agora é o cateto adjacente, dividido por AC, e AC aqui é a hipotenusa. Então, eu estou fazendo cateto adjacente de beta dividido pela hipotenusa. Nesse triângulo pequeno, vale 4, o cateto adjacente, e 5 a hipotenusa, então 4 dividido por 5, que é 0,8. A mesma razão agora, mas agora para esse triângulo médio, nosso triângulo ADE. Se eu fizer essa razão entre DA, que é esse lado de baixo, então cateto adjacente de beta dividido pela hipotenusa, que é o oposto aqui do meu ângulo de 90, a gente vai ter os valores aqui, 8 dividido por 10. Então, substituindo aqui o 8 dividido por 10, que se fizer essa conta, dá 0,8 também. E mais uma vez, olhando agora no nosso triângulo grande AFG, se eu fizer essa relação entre cateto adjacente de beta dividido pela hipotenusa, nós vamos ter os valores FA, que vale 12, cateto adjacente de beta, e essa hipotenusa aqui, AG, vale 15. Então, 12 dividido por 15, que, de novo, é 0,8. Então, quando a gente tem uma relação de cateto adjacente do beta dividido pela hipotenusa, a gente também tem valores fixos. Para esse exemplo em específico, nosso valor deu 0,8. E ele recebe também um nome especial, que é o cosseno de beta. Então, a razão entre o cateto adjacente de um ângulo beta e a hipotenusa é chamada de cosseno de beta, que no nosso exemplo, então, é 0,8.
Uma outra razão possível que a gente pode fazer, ainda nesse exemplo, a gente pode fazer uma razão aqui no triângulo pequeno de CB dividido por BA. CB é esse lado aqui, que é o cateto oposto ao meu beta, dividido por BA. BA é esse lado aqui de baixo. Então, eu estou dividindo cateto oposto de beta dividido pelo cateto adjacente de beta. 3 dividido por 4, que deu 0,75. Olhando, então, para o triângulo médio, o nosso triângulo ADE. Fazendo essa mesma razão de cateto oposto de beta dividido pelo cateto adjacente de beta, a gente vai ter agora 6 dividido por 8, que também dá 0,75. E olhando para o triângulo grande, o nosso triângulo AFG, a gente vai ter cateto oposto do meu beta, agora vale 9, que é essa altura aqui, GF, dividido pelo nosso cateto adjacente de beta, que é esse aqui embaixo, FA, que vale 12. Então, 9 dividido por 12, que dá 0,75 também. Então, de novo, é uma razão que tem um valor fixo aqui, tem um valor constante, e essa razão de cateto oposto de um ângulo beta e o cateto adjacente de um mesmo ângulo beta, ela é chamada de tangente de beta, que para o nosso exemplo vale 0,75. Então, como a gente estudou até agora, as nossas razões seno, cosseno e tangente, a gente chama elas de relações trigonométricas, né? Lembrando só que o seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E os valores aqui são fixos, então eu trouxe essa tabela, eu trouxe do 1 até os 60 graus, mas existem tabelas maiores para vários valores de ângulos, e esses valores são fixos. Então, por exemplo, aqui, para 30 graus. 30 graus, eu vou ter um seno de 0,5, o cosseno vai ser 0,8660 e a tangente 0,5774. Aqui todos os valores estão com 4 casas decimais, né? Mas então, para cada ângulo vai estar associado um valor de seno, um valor de cosseno e um valor de tangente. Para o nosso exercício que a gente estava usando, para o nosso triângulo, lembra que o nosso seno ele era 0,6? O 0,6 ele vai estar aqui, ó, entre o 36 e o 37 graus. Então, seria um ângulo de 36, alguma coisinha, tá? Não tem problema ser número quebrado. Então, o ângulo daquele triângulo que a gente estava analisando seria 36, alguma coisa para dar seno aqui entre esses valores, que no nosso caso era 0,6 redondo, tá? Então, é isso, existem essas tabelas para a gente consultar. Não precisa decorar todos esses valores, obviamente. Quando for necessário, o exercício traz para a gente, ele dá esses valores. Mas, existem 3 ângulos que são muito importantes, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, que a gente chama eles de ângulos notáveis. E essa tabelinha que relaciona esses 3 ângulos com essas 3 relações trigonométricas que a gente aprendeu, seno, cosseno e tangente, tem valores, aqui está na forma de raiz, né, na tabela anterior está na forma de número decimal, mas esses valores aqui a gente vai ter que decorar porque eles são bem importantes e a gente vai usar aqui para as nossas próximas aulas de trigonometria. Para ajudar a decorar, existem musiquinhas que dá para a gente cantar para preencher essa tabela. Só que é importante lembrar que para preencher corretamente com a musiquinha, os ângulos notáveis precisam estar escritos aqui na primeira linha e as relações trigonométricas aqui na primeira coluna, para aí, quando a gente for completar, a gente seguir a ordem da tabela e sair os valores
nas posições corretas. Então, a musiquinha é assim. Raiz de 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Muito bem, então vamos agora voltar para esse exemplo inicial, que eu tenho um triângulo retângulo, tem um ângulo reto aqui, e também tenho ângulos internos alfa e beta. Então, a gente viu agora, já aprendemos as relações trigonométricas principais, que são o seno, cosseno e tangente. Então, vamos analisar essas relações para o ângulo alfa aqui em cima. Então, primeiro seno. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, olhando para o alfa aqui, o cateto oposto é o A, é o lado A. E a hipotenusa é o meu lado C, que é o lado... A hipotenusa é o oposto ao ângulo reto, lembra? Então, a gente vai ter o seno de alfa, vai ser o A dividido pelo C. Depois, o cosseno. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente do alfa vai ser o B, e a hipotenusa é o C. Então, o cosseno de alfa é B dividido por C. E a relação trigonométrica tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, olhando para o alfa aqui novamente, cateto oposto, A. Cateto adjacente, B. Então, a tangente de alfa é A sobre B. Próximo ângulo. Nosso próximo ângulo é o beta. Seno de beta. Seno de beta vai ser cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é o C. Então, seno de beta é B sobre C. Cosseno de beta, cateto adjacente, A, dividido pela hipotenusa C, então cosseno de beta é igual a dividido por C, e a tangente de beta vai ser cateto oposto dividido por cateto adjacente, então cateto oposto B dividido pelo cateto adjacente A, B sobre A. E lembra que a gente tinha comentado, logo no começo da aula, que os meus ângulos alfa e beta, eles são complementares? O que era isso mesmo? Ângulos complementares são os ângulos que somados dão 90 graus. E aqui tem uma coisa importante para a gente mencionar sobre esses ângulos complementares. Olhando para essas 6 relações trigonométricas que escrevemos aqui, o que vocês percebem de importante? Deem uma olhada. Então, vamos lá. Para ângulos complementares, nesse caso alfa e beta, reparem que o seno do alfa é igual ao cosseno do beta. Então, ó, seno do alfa é A sobre C e o cosseno do beta também é A sobre C. Então, quando eu tenho dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E aqui a mesma coisa, né? O seno do alfa é igual ao cosseno de beta, e aqui seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Então, aqui, ó, o seno do beta, que é B sobre C, é igualzinho a essa razão aqui, B sobre C, que é o cosseno do alfa. E uma outra relação aqui entre os ângulos complementares, que são os ângulos que somados dão 90 graus, é que a tangente de um é igual a 1 sobre a tangente de outro. Então, reparem aqui, ó, que A sobre B e B sobre A, eles estão invertidos, né? Aqui o A está no numerador e o B no denominador, e aqui o B no numerador, na parte de cima, e o A no denominador, na parte de baixo. Então, é invertido ali, por isso 1 sobre o outro valor, porque ele vem ao contrário os valores de numerador e denominador. Tá? Então, para ângulos complementares e só para ângulos complementares, não vale para qualquer dois ângulos, tá? A gente tem essas características aqui, de seno de alfa igual a cosseno de beta, seno de beta igual a cosseno de alfa, e tangente de alfa igual a 1 sobre tangente de beta. Olhando aqui para a tangente, não sei se vocês repararam, eu coloquei uma informação a mais aqui. Então, vamos de novo. Tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E essa informação aqui que eu coloquei para vocês, que a tangente também é igual ao seno de um ângulo dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo. Então, vamos ver isso para o ângulo alfa, que a gente já estudou aqui, as relações trigonométricas seno e cosseno tangente. Tá?
Então, usando essa informação que a tangente do alfa é igual ao seno do alfa dividido pelo cosseno do alfa, eu vou pegar esses dois valores de seno e cosseno que a gente tem aqui e substituir. Então, o meu seno é A sobre C e o meu cosseno é B sobre C. Então, substituindo aqui, fica A sobre C dividido sobre B sobre C. E a gente tem agora uma divisão de frações. Vocês lembram como resolve isso? Divisão de frações, a gente vai resolver como mantém a primeira vezes o inverso da segunda. Então, mantém a primeira, então eu vou copiar igualzinho a primeira fração, A sobre C, vezes o inverso da segunda. Então, eu vou inverter. Se era B sobre C, agora vai ser C sobre B. Tá? Inverti os valores de denominador e numerador de lugar. Muito bem. Agora, a gente tem uma multiplicação de fração. Multiplicação de fração é fácil de fazer. Eu vou multiplicar o de cima com o de cima, então A sobre C nesse caso, e o de baixo vezes o de baixo, C sobre B. Então, a gente vai ficar dessa forma, A vezes C dividido por C sobre B. E aqui, como a gente tem o mesmo valor C em cima e embaixo, eu posso cortar para simplificar essa fração, e eu vou ter no final aqui sobrando só o A em cima, e no meu denominador, na parte de baixo, só a letra B. Então, no final, o que a gente calculou? Que a tangente do alfa é igual a A sobre B, que, se a gente reparar aqui embaixo, os valores batem. A tangente do alfa, como a gente já tinha visto antes, é A sobre B. Então, esses são os mesmos valores. Então, eu posso também dizer que a tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Até agora, nós estudamos, então, as três principais relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Mas também existem outras três que não são tão importantes, a gente não fala tanto sobre elas, mas também é legal saber. Então, vamos ver cada uma delas. A primeira é a cossecante. Cossecante aqui é hipotenusa dividido pelo cateto oposto. E reparem aqui, ó, que a cossecante ela está relacionada ao seno, né? É só inverter aqui o denominador com o numerador. Então, eu posso escrever aqui que como inverte, a cossecante é igual a 1 dividido pelo seno aqui do mesmo ângulo, né? Cossecante de θ é igual a 1 sobre seno de θ. Muito bem, a próxima relação trigonométrica é a secante. Da mesma forma que a cossecante de θ é 1 sobre seno de θ, agora a gente tem a secante, que é 1 dividido por cosseno de θ. Então, em relação ao cosseno aqui, a gente inverte esses valores de denominador e numerador. Então, aqui seria hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. E a última relação trigonométrica é a cotangente, que segue a mesma ideia dos outros. Eu vou inverter aqui o denominador e o numerador da tangente. Então, a cotangente do θ vai ser cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, ou cosseno sobre seno. O que eu tinha programado para a gente estudar hoje era isso, então. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. E até a próxima aula. Bons estudos!